E aí, rapazes e rapazas, estamos aqui de volta no canal para darmos início aqui à nossa série do Noire. Esse jogo aqui é da Rockstar, é um jogo de 2010, que tem uma pegada meio Sherlock Holmes, né, investigação policial. E tô aproveitando para poder trazer essa série aqui pro canal, porque nesse período agora, até o início do ano que vem, né, vai ser um período mais tranquilo com relação a lançamentos, né. Vai ter o jogo dos Power Rangers, que vai sair no mês que vem, em dezembro. Mas vai ser um jogo mais curto, né? Pegada mais linear ali, estilo jogo retrô de Super Nintendo. Então, até o início do ano que vem vai estar mais tranquilo de gameplays novas, né? Lançamentos. Então resolvi trazer esse jogo aqui. E o Assassin's Creed 2 também. Eu vou revezar as duas séries aqui no canal, tá? Aí cada dia vai ser um vídeo, né? Eu vou tentar manter essa alternância aí. Pode ser que eu falhe algum dia, acabe postando 2 vídeos seguidos de uma série, mas a minha ideia é alternando as duas séries aqui no canal, tá? E eu escolhi justamente esses dois jogos para poder fazer série aqui nesse período, porque foram justamente as duas primeiras séries que eu fiz aqui no meu canal lá em 2018, né? E por conta de terem sido as duas primeiras séries que eu fiz, foram as séries que pior envelheceram em termos de qualidade de áudio e de vídeo, né? Naquela época meu PC não tinha nem placa de vídeo ainda. Eu gravava e renderizava tudo usando o próprio processador da Intel, que acabava deixando os vídeos com a qualidade meio tosca, né? Sem falar também que eu tinha limitação de equipamento, então acabava que a gravação também ficava com a qualidade baixa e tudo. Então eu decidi trazer essas duas séries aqui pro canal, justamente poder deixar uma playlist bonitinha dos dois jogos, porque são dois jogos que eu gosto bastante, que eu joguei muito na minha adolescência, tá? E vamos aí. Eu tô jogando aqui no PlayStation, então infelizmente o jogo não tem legendas em português, só tem em inglês, tá? Mas como eu já conheço o jogo, já conheço a história, eu vou traduzindo pra vocês, explicando o que tá rolando aí nas missões ao longo do jogo, tá? E vamos aí. Vamos começar aqui então. Quer pular as missões de tutorial? Não, eu quero fazer elas porque elas são importantes pra história também, tá? Vamos aí. A city on the verge of greatness. Olha o Raul Gil. Type of city based not on the man, but on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Só lembrando que o jogo tá a 30 FPS, tá, pessoal? In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route.
Ok, segura R2 para acelerar. Vamos lá investigar a cena do crime. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Esse jogo aqui se passa durante, acho que o final dos anos 40, né? Em Los Angeles, tá? No caso, Los Santos, né? Já que é jogo da Rockstar. Mentira, aqui no jogo é Los Angeles mesmo. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Cara com a boquinha de tilápia, mano. Boquinha de tá ligado? Parece que tá sem dentadura. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Ok, então aqui a gente vai começar a investigar as pistas. E não tava falando ali na cutscene, né? O jogo ele roda a 30 frames, né? Como vocês acho que estão percebendo aí, né? Pela fluidez de movimentação. E aí no caso, então eu vou postar os vídeos a 30 frames, tá? Não faz sentido eu colocar os vídeos a 60 sendo que o jogo não roda a 60. Eu só vou demorar mais tempo para renderizar e vou ocupar mais memória no meu PC à toa, tá ligado? Bom, aqui nas missões, algumas das missões tem alguns jornais, né? Que explicam um pouco da história, da lore do jogo. Então eu vou pegar todos os jornais para demonstrar para vocês, tá? O primeiro deles está aqui. Nosso parceiro está desesperado, mas vamos com calma. Primeiro vamos conferir isso aqui. E aí? Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Caraca, hein? Que drama do Dr. Harlan aí, né, nessa cena. Ele é bem o dramático assim mesmo, né? Faz parte do personagem aí. What have you got, Phelps? Anything? Então basicamente essa cena mostrou o Sheldon aí, né, que é um veterano da guerra, conversando com o professor dele, né, que é o Dr. Harlan aí, dizendo que um amigo dele, né, que é veterano de guerra também, tá meio traumatizado, né, e tá precisando de ajuda. E no caso o Dr. Harlan ofereceu ajuda pra ele, né. E essas cutscenes são importantes porque elas contam a respeito da história principal do jogo também, tá? Esses dois personagens aí que aparecem são extremamente relevantes. It's a waste of time. Cala a boca, porra! O cara não para de falar, mano. Bom, vamos aí investigar a pista aqui na parede, né? Na porta tem um sangão gigante aqui, ó.
Pressione quadrado quando estiver perto, não sei o que. Help me out. Have a good look around. It could be anywhere. Ah tá, o quadrado é poder pedir ajuda pro parceiro, né? Tá. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Tá, pressiona o touchpad para abrir o notebook. A gente pode ver as pistas aqui. As pessoas de interesse também, né? Os suspeitos e as localizações do mapa. Tá. Tem uma pista ali em cima. Reflexo da janela ali, ó. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Como é que eu vi isso? Reflection in the Reflexos do lince. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Como vocês estão percebendo, né? Esse jogo aqui ele tem capturas de expressões faciais de atores reais mesmo, né? So we need to find a way up. Inclusive alguns dos atores aqui eu reconheço de séries que eu já assisti. Mad Men, por exemplo. O protagonista aqui, né, que é o Cole Phelps, né? E eu acho que o ator chama Aaron Staton. Ele tava nessa série do Mad Men aí, né? What kind of chumps do these homicide guys think we are? Então eles contrataram atores reais mesmo pra poder fazer a captura de expressões faciais dos personagens, né? Então tá aqui a pista. Pistola o cara tava procurando. Revólver, né? Wesson, serial S71893. Investigar mais a fundo. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ok. O cara deu 2 disparos então. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Beleza, as pistas vão ser adicionadas no notebook, tá. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ok. Abra o notebook para poder definir seu próximo destino. Vamos lá. Aqui a gente tem a opção de deixar o parceiro dirigir ou a gente mesmo dirigir. Eu prefiro deixar o parceiro dirigir porque fica mais fácil de eu conversar, né, enquanto as cutscenes estão rolando. Aí, vamos marcar aqui a loja de armas que a gente tem que investigar, né? Sure about this. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. E aí, no caso, quando a gente deixa o parceiro dirigir, né, até o destino, os diálogos eles continuam acontecendo normalmente, só que é em forma de cutscene, né? E aí a gente pode... Não precisa ficar controlando o carro, né? O parceiro que automaticamente vai pro destino. Eu consigo concentrar no comentário, tá ligado? Então eu prefiro fazer assim. Can you drive to this one? Aí, ó. Mandei ele dirigir segurando o triângulo, ele vai direto, né? No caso, quando não tem diálogo, aí corta direto pro objetivo. Ok. Chegamos na loja de armas aqui. Portas com maçaneta dourada permitem que você entre. Beleza. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ok, então a gente tem que achar a arma que foi vendida aqui, né? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Modelo 27, Pearl Grips. Então deve ser esse Arrow Schroeder aqui, né? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime.
Always happy to help out the LAPD. Alright. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Agora vamos pra casa do suspeito lá, né? E é até bom deixar as cutscenes rolando também, porque tem algumas missões que são longas. Now that wasn't so A gente hard. economiza tempo. Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Tem algumas missões aqui no jogo, né? Especialmente mais pro final do jogo, são longas, tipo coisa de 50 minutos, 1 hora. Então é bom a gente skipar as cutscenes nos diálogos, no deslocamento de um lugar pro outro. Porque se a gente for dirigindo por conta própria, a gente demora mais tempo, né? E acaba que os vídeos vão ficar muito longos. Esse jogo aqui ele é linear, né? Ele tem divisão em capítulos. Por mais que a gente possa explorar a cidade livremente no meio da missão se a gente quiser, se eu quiser sair correndo para outro lugar aqui da cidade e dar uma exploradinha nas ruas, eu posso, né? Mas o jogo é dividido em capítulos. Quando você termina um caso, termina uma missão de investigação, você já começa automaticamente a próxima. Então a minha ideia é fazer um caso por vídeo, tá? Independente da duração do caso. Então vai ter umas missões aqui, uns vídeos que vão durar meia hora, tem uns que vão durar 50 minutos, 1 hora, tá? Schroeder, Apartment 2. Porque se eu dividir os vídeos por tempo, né? Vamos supor que eu queira fazer vídeos de meia hora. Vai ter missão que eu vou acabar cortando no meio e vai acabar quebrando a imersão da missão da investigação, tá ligado? Bom, vocês entenderam, né? O apartamento do cara é esse 2 aqui. Suspeita lá que comprou arma. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him No way. You're not taking me down for this. E agora é a hora da peleja, hein? Tá, segura o quadrado pra bloquear. Aí, ó, contra-ataque apertando o quadrado e o X na sequência. Cai pra dentro, bem tranquilo. Vem, vem, vem. Ready, tough guy? Toma a cabeçada aí. Caraca, perdi até o chapeuzinho. O cara desmaia de olho aberto. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Ok, a música de investigação começa quando você entra numa cena do crime ou um local de interesse. Então vamos examinar aqui o ambiente. Aqui numa casa eu acho que é só essa pista aqui que a gente tem que ver no caderninho. Virar as páginas e tal, até aparecer um nome legal. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Ah, o Floyd Rose é aquele policial que a gente encontrou no beco. Shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Então no caso o Phelps já mostrou ser um cara de iniciativa, né? Ele faz mais do que pedem pra ele. Isso vai ter consequências importantes e boas ao longo da história. No caso, promoções dentro da polícia, né? Fumando um cigarrinho. Cigarro da câncer. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy?
Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Já começaram tomando bronca ali da chefia, hein? No caso, essa cena mostra eles indo pra guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Mano, mesmo esse jogo sendo de 2010, né? 15 anos atrás, ele envelheceu bem, viu? Continua muito bonito. E tem algumas expressões faciais de alguns personagens que ficaram meio toscas, né? Mas continua mais bem feito do que muitos jogos que tem esse recurso hoje em dia, viu? Olha lá, olha o William Dafoe ali. Mentira, nem é não, só parece com ele mesmo. Bom, essa missão aqui é basicamente matar a bandidagem, né? Descer a bala em geral aqui. Agora os caras pegaram o cover lá dentro, vão correr. É com R2, eu sempre esqueço. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to kill a cop. It's the electric chair. A gameplay de combate com arma de fogo aqui é mais simples, né? Porque a ideia desse jogo é ser mais focado na narrativa e na exploração e investigação. I think we got him, Cole. Should be all clear. Então a gameplay de combate não é que nem o GTA, lógico. Anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Dando a moral pro parceiro aí, né? A missãozinha foi bem curtinha, né? Mais linear mesmo. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. Talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? É, então o Phelps e o Kelso aí, né, o parceiro dele de guerra, já começaram tretando já. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Ó, o Sr. Leôncio. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car.
Wendell Bowers! Stop! LAPD! Então esse cara basicamente tá foragido da polícia, né? A gente tem que capturar ele aqui. Essas missõezinhas são mais tutorial mesmo pra ensinar a gente a comandos básicos do jogo, né? Como é que funcionam as mecânicas da gameplay. Hold it right there! Mas a partir do próximo vídeo, né? Vai começar as missões de realmente investigação, exploração. Pra valer, tá ligado? Give it up, Wendell! Caraca, o seu Leon, você é ligeiro mesmo, hein? Vai me chutar, quer ver, ó? Quando a gente chega... Tem umas partes aqui no jogo que a gente tem que subir no cano atrás dos caras, né? Que cano? E se a gente chega muito perto, ele dá um chute na nossa cara. It's over, Bowers! You assholes already screwed me once. A gente não precisa nem apertar o botão pra poder pular, pra poder escalar, é tudo automático, né? É só correr. Give it up, Bowers! There's nowhere left to go! Essa parte é engraçada, se liga. O gritinho. Vem tranquilo, vem. Give it up, Wendell! Toma. Agarra, porrada. Cabeçada, isso, chute na cara. Pode ser um socão também. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Tá aí. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Caraca, treta brava, hein? Na verdade, o Phelps estava ali dando nota pros colegas de equipe dele e deu nota baixa pro Kelson em tudo, né? For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Olha o Alan Harper do 2.5 Men aí. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ok, manos. Missãozinha aqui de investigação agora vai ficar mais interessante, né? Porém, eu irei encerrar esse vídeo por aqui, já tá com um tempinho bom já. E aí no próximo episódio a gente faz essa missãozinha aqui, né? E aí depois já começam as missões de investigação mesmo de detetive, né? Por enquanto a gente tá como patrulheiro aqui, né? Como policial de rua. Mas depois vai começar as missões como detetive mesmo, quando a gente receber uma promoção, tá certo? Bom, enfim, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório, então, da série aí, tá? Como eu falei, vou revezando essa série com Assassin's Creed 2. E devo manter aí essa alternância até o final do ano, né? A gente consegue terminar esses dois jogos aí
esse ano ainda, até porque não são jogos muito longos não, tá? E é isso, manos. Obrigado aí pra quem assistiu até o final, tamo junto e é nóis.